Fala pessoal, beleza? Vou fazer um exercício aqui com vocês de cálculo de coordenadas relativas, tá? Então, vamos imaginar a seguinte situação. Este alinhamento daqui, ó. Então, vamos supor, tá? Que eu tenha o ponto P1, tá? O ponto P2, ponto P3, P4, P5 e P6. Agora, olha só, vamos imaginar que eu tenha os rumos dos alinhamentos, tá certo? Então, quais são os rumos desses alinhamentos aqui, ó? Vou pegar aqui, ó, direção norte-sul, este, oeste, tá? Pode ser L e O aqui também, não tem problema nenhum, tá? Então, eu vou colocar, primeira coisa, você vai colocar, olha só, a representação aqui das direções norte, sul, oeste, oeste, em todos os vértices. Para cada vértice, você vai ter uma direção norte, sul, este, oeste. Olha, norte, sul, este, oeste. Aqui, norte, sul, este, oeste. E aqui, norte, sul, tá? Vou colocar aqui, ó, ponto P6 aqui, sul aqui, ó, tá? Este, oeste. Então, veja bem, quais são os rumos aqui? O rumo desse alinhamento é este, ó. Então, vamos supor que seja 50 graus, tá? Então, esse é o rumo de P1, P2. Então, rumo, vou escrever aqui, ó, rumo de P1, P2 vale 50 graus, o que? Olha, ele parte do sul, vai em direção a este. Então, 50 graus SE. O rumo de P2 para P3, ele vai ser igual. Olha, esse alinhamento está mais próximo da direção do norte. O ângulo ele parte, olha só, do norte no sentido horário ou anti-horário. Então, rumo de P2, P3. Vamos supor que ele seja igual a 70 graus. 70 graus o que? NE. O rumo do P3 para o P4 igual. Olha, este alinhamento está mais próximo do sul. Então, como o rumo ele parte do norte ou do sul e é o menor ângulo que o alinhamento forma com a direção norte ou sul, ele seria esse, ó. Então, vamos supor que seja igual a 30 graus o que? Ele parte do sul e vai para oeste, ó. Então, SW. Qual que é o rumo do P4 para o P5? Olha, ele está na direção oeste, então vai ser o que? 90 graus este, tá? Que ele está indo para cá, ó. E por fim, o rumo do P5 para o P6, que vai, olha só, ele está na direção do sul. Então, ele vai ser 0 grau sul, tá certo? 0 grau sul. E aí, o que a gente vai fazer? Tá? A gente vai pegar, como vocês viram, tá? Uma das formas, você poderia calcular as projeções em relação ao rumo, tá? Calcular as coordenadas relativas, mas aí eu vou ter que fazer uma análise aqui de quadrante. De modo geral,
a gente calcula as coordenadas relativas utilizando a distância e o azimuth. As coordenadas relativas, vou colocar aqui, ó, delta x, tá, de j, e delta y de j, tá? I e j são dois pontos quaisquer. E aí eu vou utilizar o que, ó, delta x de i para j é igual distância de i para j vezes seno do azimuth de i para j. E o delta y de i para j é igual ao que? Delta distância horizontal de i para j vezes cosseno do azimuth de i para j, tá? É sempre assim. Então as coordenadas relativas dessa forma. Então, se a pessoa fornecer aqui o rumo, né? Aqui eu tenho o rumo. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que passar isso aqui, olha só, para azimuth. Azimuth. Então você vai ter que saber converter rumo em azimuth. Vamos fazer aqui, ó. Vou marcar o que? De vermelho. Então o azimuth, olha só, o azimuth de P1, P2 vai ser igual. Olha, eu tenho rumo é esse elemento aqui. O azimuth é este. Então basta fazer o que? Azimuth, olha só, de P1, P2. Basta fazer 180 graus menos o rumo, né? Então 180 graus menos o rumo de P1, P2. Só isso, não preciso colocar o quadrante, porque o azimuth varia de 0 a 360 graus no sentido horário. Qual que é o azimuth aqui de P2 para P3? Olha, o azimuth P2, P3 é o mesmo ângulo, é o mesmo rumo. Por quê? Está no primeiro quadrante. No primeiro quadrante, o azimuth é igual ao rumo. Tá? O próximo, que é o azimuth do P3 para P4. P3, P4, olha só. O azimuth é este ângulo aqui, ó. Então, o azimuth P3, P4 vai ser 180 graus mais o rumo do P3 para P4. Qual que é o azimuth do P4 para o P5? Ó, P4 para P5. O azimuth é este ângulo aqui, ó. Ele parte do norte até o alinhamento. Então vai ser o quê? Ainda, considerando que esteja no primeiro quadrante, ele vai ser igual ao rumo do P4 para o P5, tá? E ele vale 90 graus, né? Só que aqui, veja, se fosse comparar com o rumo também poderia partir do sul, porque ele está a mesma distância do norte e do sul. Então poderia ser SE ou NE, tá certo? Mas como ele pode ser os dois, ele vem aqui, ele está para direção este. Poderia ser NE ou poderia ser SE. 90 graus NE, 90 graus SE. Então, para evitar, coloca este de uma vez. Então, o azimuth aqui do P5 para o P6 vai ser igual. Olha, P5, então aqui eu vou colocar aqui, ó, azimuth P3 para o P4, aqui o azimuth do P4 para o P5 e aqui o azimuth, tá, do P4, do P5 para o P6. Beleza? Então vai ser o que? O rumo, nesse caso aqui, o azimuth aqui vai ser igual ao rumo, e aqui vai ser, como o rumo de 5 do P5 para P6 vale 0, vai ser 180 graus mais o rumo
do P5, P6, que vale 0, né? Vale 0. E aqui, 90 graus. Entenderam? Se entenderam, deixe seu like, deixa um like aí, compartilhe com os colegas e vamos lá. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular as coordenadas relativas deste alinhamento aqui, ó. Por quê? Porque vocês vão achar um ΔX e um ΔY negativo, tá? Isso aqui foi dúvida de algum aluno aí, algum ouvinte do YouTube. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos ter aqui, ó, que o azimuth do P3 para o P4 vai ser igual, ó, qual que foi o rumo do P3 P4? 30 graus. Então, qual que é o azimuth P3 P4? 180 mais 30 graus, deu 210 graus. Qual que é a distância do P3 para o P4? Vamos supor que seja 120 metros. Então, eu quero ΔX de P3 para o P4 e o ΔY do P3 para o P4, tá? Que são as minhas coordenadas relativas, tá? São minhas coordenadas relativas. Então, vai ficar ΔX do P3 para o P4 vai ser igual, ó, distância de ΔX de P3 para P4 vai ser a distância horizontal do P3 para o P4 vezes seno do azimuth do P3 para o P4. Então, ΔX do P3 para o P4 vai ser igual a distância horizontal do P3 P4, 120 metros, vezes seno, qual o azimuth P3 P4? 210 graus. Então, ΔX do P3 para o P4 vai ser igual. Primeiro tem que conferir se está com D aqui, ó. Dzinho aqui na calculadora, tá? Então vai ter que ser 120 vou colocar aqui, ó. Ver se vocês conseguem ver aqui, ó. Isso. 120 metros vezes seno de quem? Vou colocar aqui 210 graus. Veja o parênteses, tá? Então dá menos 60 metros. E o ΔY do P3 P4 vai ser igual a distância horizontal do P3 P4 vezes cosseno do azimuth do P3 P4. Então, ΔY do P3 P4 vai ser qual que é a distância horizontal do P3 para o P4. Forneci aqui, ó, 120 metros. Vezes cosseno, tá? Eu posso até colocar parênteses aqui, ó. Só para padronizar, tá? Você vai usar a calculadora aqui. Qual que é o azimuth do P3 P4? 210 graus. Então, ΔY do P3 P4 vai ser igual 120 metros vezes cosseno, abro parênteses, de quê? 210 graus. Igual. Então, deu menos 103,92. Tá? Olha só, como eu só vou calcular isso daqui, eu vou deixar com 3 casas decimais. Só que, como você vai utilizar essas coordenadas, na verdade eu vou fazer o seguinte, é só a resposta que deixa com 3 casas decimais, tá? No final. Eu vou deixar aqui com todas as casas decimais, por quê?
porque você vai precisar desses elementos aqui para calcular as coordenadas absolutas. E depois, a coordenada absoluta ponto P5 é em função da coordenada absoluta. Se você ficar arredondando, vai dar problema lá no final. Então deixa para arredondar, colocar com 3 casas decimais só no final, só quando você for fornecer x e y num relatório, tá? Então 92 30 485 30 485 metros, tá certo? Então tem essas duas informações. Lembrando, se fosse para fornecer e ficar só nisso daqui mesmo, né, se não fosse usar para nenhuma outra coisa, eu utilizaria até aqui o 3. Beleza? Então todos os cálculos com todas as casas decimais. Então aqui, olha só, mostrou que o ΔX foi negativo, o ΔY foi negativo. E de fato, ó, o ΔX para cá negativo e o ΔY para cá negativo. Repare que se fosse aqui utilizar as projeções, né, na direção de oeste aqui é negativo, direção do sul é negativo, direção do norte é positivo, direção do oeste é positivo, tá? Então, por exemplo, o ΔX aqui seria positivo e o ΔY positivo. Aqui, o ΔX positivo, ΔY negativo. Aqui, para cá, ó, o ΔX é positivo e o ΔY igual a zero. Aqui, o ΔX do P5 P6 é zero e o ΔY é negativo. Tá, gente? Então é isso, fique esperto com essas questões de sinal. Aqui já dá diretamente quando eu trabalho com o azimuth. Então por isso que de modo geral empregue seu azimuth para poder fazer esses cálculos das coordenadas relativas. É isso aí, mais uma vez, obrigado pela atenção, tá? Compartilhe aí com seus colegas, deixe o like, deixe suas dúvidas, comentários. Forte abraço, até mais, obrigado.